E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole Revisitada. Eu sou o Luigi e hoje o vídeo é para falar das minhas impressões de leitura dessa novela aqui do grande mestre Raimundo Carreiro, que saiu pela Iluminuras, que se chama Colégio de Freiras. Colégio de Freiras, uma edição muito bonitinha aqui da Iluminuras, como, bom, praticamente todas as edições feitas pela Iluminuras. Confesso que é o primeiro livro de ficção que eu leio do Raimundo Carreiro. Pois é, eu estava em dívida com o Raimundo Carreiro, porque é um escritor assim que várias gerações aprenderam a amar. É um escritor que eu já tinha lido livros dele sobre escrita criativa, trabalhei inclusive exercícios que ele propõe em livro nas minhas oficinas de escrita, mas até então, por uma falha, não sei porquê, né, mas uma grande falha com certeza, eu não tinha lido os livros dele. Li esse aqui e vou dizer que gostei bastante e já estou animado para ler os próximos também, né? Inclusive eu comprei um catatal assim que a CEP fez de uma tetralogia do Raimundo Carreiro. Eu tô doido para ler esse livro, tô esperando chegar algumas férias assim para mergulhar nesse livro. Então vamos lá, vamos falar dessa novela do Raimundo Carreiro. Sobre o que se trata então? Aqui no livro nós temos dois lugares muito opressores, um colégio de freiras e uma colônia penal. Trata do purismo e conservadorismo de uma sociedade em relação, uma sociedade muito pudica em relação à liberdade sexual da mulher. O homem pode tudo e a mulher deve se resguardar. Com a liberdade sexual das personagens, uma liberdade sexual que tem que ser forçada e ganhada à força, explode o machismo em boa parte das personagens, sobretudo no pai de uma das protagonistas. A narradora que assume a voz narrativa, pelo menos numa primeira parte, ela conta a história de uma amiga de uma moça que é meio amiga, meio inimiga dela, que se chama Milena. A Milena foi levada à força pelo pai ao prostíbulo, porque, segundo o pai, lá seria o lugar de uma mulher como ela, não de uma mulher decente. E esse prostíbulo se chama Colégio de Freiras. De freiras não tem nada. Inclusive, a Madre Superiora é a cafetina do lugar. Se aquilo era verdade, logo me lembrei do começo, quando o Colégio de Freiras não passava de uma inocente casa de drinks para um happy hour de fim de tarde, cujos fregueses eram as pessoas que terminavam o expediente na repartição e as meninas que saíam das escolas. Aproveitavam para um whiskinho amigo antes do jantar. Por isso que o nome Colégio de Freiras foi saudado com tanto entusiasmo. Às vezes apareciam poetas, pintores, jornalistas, esses animais que formam a fauna boêmia da cidade. Dona Quermesse, então, viu que podia ganhar mais dinheiro e decidiu alugar os 2 quartos da casa para eventuais encontros de namorados. E é interessante como a gente vê na narrativa e também estabelece um paralelo com a nossa vida real. Há quem aproveite a liberdade sexual, que viva a sua vida, que não tenha esses empecilhos morais, e outros que são exatamente o oposto e que se colocam numa posição de castração à libido e à liberdade sexual. E essas mesmas pessoas, no fundo, quando a gente vai pesquisar a fundo, vai analisar profundamente a sua psique e vai olhar profundamente os seus anseios e suas vontades, essa pessoa ela é extremamente pervertida. E às vezes com uma dose de maldade e perversão muito, muito alta, que até muito fora dos padrões, até para quem tem uma super liberdade sexual. Então essa pessoa, no fundo, se revela uma grande pervertida e por fora ela acaba se mostrando conservadora dos bons costumes. Em alguns momentos a narrativa flerta com a loucura, com o sonho e até mesmo com o insólito, sobretudo com a chegada de um ser chamado Abdon, que em muitas culturas pode ser um demônio, mas em muitos lugares ele pode ser visto como libertador. No caso das meninas, um grande libertador, porque elas precisam viver num lugar recluso, em que elas são castradas, não só sexualmente, mas são castradas psicologicamente. O que é que eu estou fazendo aqui?
Você agora vai viver em claustro, oração e castidade. Castidade? Sim, não é mais virgem, mas pode ser casta. O claustro e a oração vão lhe ensinar. Dedique-se às orações, contemple a face do Senhor e logo esquecerá os desejos pecaminosos. Viverá em santidade, esqueça a carne e a salvação atuará. O corpo exige respeito. E quando vou sair? Quando criar vergonha. O estilo do texto tem muitas marcas de oralidade. O autor usa bastante o discurso indireto livre e muitas vezes muda a fala de um personagem para o outro sem nenhum recurso gráfico que indique a mudança desse personagem para o outro. Olhando assim de primeira, parece que é um estilo bem difícil de entender, mas não é não. É bem dinâmico, a leitura fica bem dinâmica, fica na verdade fácil de ler depois que você acostuma. E o que é interessante para quem lê o Carreiro falando de exercícios de escrita ou teorizando, você vê que o Carreiro, eu li esse tipo de afirmação lá no livro dele e li agora no romance. Então ele não só teoriza, ele teoriza e faz também, o que é bem legal. O livro também toca em temas como pedofilia e abuso infantil, que são temas bem pesados, mas que de certa forma estão dialogados com os outros temas centrais do livro. O que é interessante que a gente vê, se de um lado a liberdade sexual das mulheres é tolhida, de um outro lado a liberdade sexual dos homens ela é incentivada, e não só incentivada, mas como defendida, seja qual for o ato que esse homem cometer. Então, assim, se de um lado se tolhe a liberdade sexual das mulheres, se os homens abusarem delas, não, né? Porque, de certa forma, a mulher seria uma propriedade ou um objeto desse homem pervertido. Ou seja, qualquer ato seria justificável. A liberdade sexual da mulher seria pecado, mas abusar dela não. É como se ensinasse que a mulher, mesmo fora de um convento, devesse ser freira, ou seja, apagar a sua potência sexual. E tudo que eu disse aqui, gente, não são palavras minhas, são situações que as próprias personagens constroem, tá? Eu não compactuo com nada aqui desses discursos conservadores e abusadores. Reconheço que é uma realidade muito dolorosa testemunhar a condenação com prisão, e tudo sem um processo legal, de centenas de jovens porque deixaram de ser virgens, e os pais ficaram com vergonha, humilhados com essa espécie de doença que devora a defesa moral, a família jogada no fundo do poço da vergonha, dizem por aí. Muito mais comuns em séculos passados, em décadas anteriores, menos comum nos dias de hoje, mas ainda assim muito forte esse comportamento. Espero que a gente possa, o mais breve possível, evoluir quanto sociedade e deixar esse tipo de comportamento para trás. Bom, é isso, pessoal. Vou pedir para que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que você ative as notificações, que você dê um like aqui, que assista a outros vídeos para o YouTube entender que o canal é importante e recomende para outras pessoas. E também, se você gostar de língua francesa, se inscreve no meu outro canal que se chama Universo Francês. Lá eu dou dicas de gramática, vocabulário e falo um pouquinho sobre cultura francófona. Beleza? Já leu o Raimundo Carreiro? Já leu o Colégio de Freiras? Já leu outro livro que se encaixa nessa temática? Já leu algum outro livro da Iluminuras? Escreva aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia, beleza? E é isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!